Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Muito boa noite. No ar, mais uma live do Zé Rogério. Hoje é segunda-feira. Entrevista da hora. O tema de hoje é o trem turístico, a volta do trem na cidade de Cruzeiro. O trem que tem toda a sua história, que a gente relembra, especialmente nossos pais, nossos avós, e a expectativa para que esse trem possa retornar. O trabalho está sendo desenvolvido pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF, e é com o presidente da mesma a nossa entrevista de hoje. Meu convidado é Bruno Sanches, que a partir de agora participa com a gente. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo à entrevista da hora. Boa noite, Zé Rogério. Boa noite a todos aí. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí para esclarecer as dúvidas do pessoal e apresentar um pouquinho mais sobre esse projeto. Interessante você falar para a gente o que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Você, inclusive, é o presidente, mas explica para a gente, Bruno. Tá certo. A associação, né, a BPF, ela é uma entidade privada sem fins lucrativos. Ela foi fundada no finalzinho da década de 70 na cidade de São Paulo. Na verdade, ela foi fundada por um francês, o Patrick Dollinger. O Patrick, na época, ele estava, como muitos, né, incomodado com a destruição do patrimônio ferroviário brasileiro e decidiu criar uma entidade de preservação com base nos modos que existia na Europa na época, né? Ele já tinha essa experiência. E aí ele fez um anúncio no jornal, algumas pessoas compareceram e foi criada a BPF. A entidade, na verdade, ela tinha o foco principal, que era a preservação das Maria-Fumaças, né? Ela começou uma campanha forte contra o sucateamento dessas locomotivas e foi ganhando espaço, né? Depois de alguns anos, eles conseguiram a cessão de um trecho ferroviário, que existe até hoje, né? Que é de Campinas até Jaguariúna, que foi a primeira ferrovia da BPF, e para lá foram levando tudo que eles conseguiram e aí começou. E na década de 90, quando fechou a ferrovia aqui em Cruzeiro, né, a ferrovia que vai para Minas, né, a Rede Mineira, começou um movimento aqui em Cruzeiro também, e aí foi criado a Regional de Cruzeiro, não me recordo o ano exato, foi em 94, 95, por aí. E ela começou com esse trabalho de cuidar dessa ferrovia da Minas e Rio. E ali por volta de 95 nós conseguimos a primeira locomotiva funcionando, né, que foi a 332, aí logo em seguida ali por volta de 1996 a gente botou ela para funcionar, e aí começou aquele trabalho que a gente já conhece, né, de Cruzeiro até Rufino de Almeida, depois foi expandindo até chegar no túnel, né, mas infelizmente na época a nossa estrutura era muito precária, né, em comparação com o que a gente tem hoje, e até foi por uma questão de sobrevivência da entidade, né, principalmente da Regional de Cruzeiro, a gente teve que ter essa decisão difícil ali em 2001 de abandonar o trecho de Cruzeiro, porque a gente não tinha condições financeiras de manter esse trecho. E aí focamos, né, no trecho de São Lourenço, que já estava funcionando na época, começou a funcionar em 2000, e aí a entidade foi crescendo e foi um trabalho aí de 20 anos, aí a gente se reestruturando até poder retomar esse projeto, esse sonho antigo, que é fazer essa ligação Cruzeiro-Passa Quatro, né? E hoje a gente chegou num ponto que a gente se vê em plenas condições de fazer isso. A estrutura hoje é absurdamente diferente do que a gente tinha naquela época. E estamos convictos que em alguns anos vamos estar fazendo já esse trajeto aí Cruzeiro-Passa Quatro. Ô Bruno, o trem de São Lourenço, o trem de Passa Quatro, a BPF está à frente desses projetos no sul de Minas? Sim, está à frente. Na verdade, foram todos projetos implantados pela BPF, né? O primeiro foi o de São Lourenço no ano 2000, que fez a ligação de São Lourenço com Soledade, foi feita a recuperação da linha, foi levado o material rodante para lá, inclusive esse material foi recuperado aqui em Cruzeiro na época, e depois, em 2004, começamos o trabalho em Passa Quatro.
O mesmo trabalho de formiguinha, foi feita a recuperação da via toda, o primeiro trechinho ali de Passa Quatro até o Manacá, que é a primeira estação, em torno de 4 quilômetros, e depois expandido até o túnel ali no alto da serra. Mas são ambos projetos da BPF, a BPF à frente, né? A BPF, no caso, a Regional Sul de Minas, né, que era a antiga Regional de Cruzeiro, e também estamos à frente do trem de Guararema, né, que é lá na cidade de Guararema, que fica ali na região entre Mogi das Cruzes e Jacareí, que também foi outro trabalho nosso ali, que foi inaugurado em 2015, funcionando também a pleno vapor. E esse projeto para voltar ao trem Cruzeiro, ele vai até Rufino de Almeida, túnel da Revolução de 32, ou vai Cruzeiro Passa Quatro mesmo, Bruno? Não, a intenção é ir até Passa Quatro. Né? Que, na verdade, como já está funcionando o trecho de Passa Quatro até o túnel, nós chegando no túnel, a gente automaticamente já está conectado com o Passa Quatro. Nós ainda não temos um plano concreto de como é que vai ser a operação do trem turístico em si, né? Ainda está muito no plano das ideias, mas a princípio a intenção é ter um trem de Cruzeiro a Passa Quatro, provavelmente operando, a gente diz, operando com uma perna só, né? O que é isso? Você vai ter só a viagem de ida, né? Então, você, por exemplo, você pegaria o trem aqui em Cruzeiro de manhã, iria até Passa Quatro, e o retorno seria de ônibus. E, inclusive, a intenção é fazer já um pacote, né? Então, você, a partir do momento que você adquire a passagem do trem, já está incluso o seu retorno de ônibus. Ou o inverso, né? Você vai até Passa Quatro no ônibus e retorna de trem. Ah, por que vai operar assim? Porque é uma viagem mais longa, né? É uma viagem que vai ter pelo menos 2 horas de duração. A gente sabe que a maior parte do público não tem o interesse de fazer a ida e a volta, né? Quer fazer só uma perna ali. Então, a gente já tem essa experiência em outros projetos da BPF, de fazer apenas uma perna, tem funcionado muito bem e é o que a gente pretende fazer para cá. Ah, eu quero fazer ida e volta, não tem problema, vai ter a opção também, mas o carro-chefe mesmo vai ser sempre fazer uma perna de trem e outra perna de ônibus. E tem, assim, um prazo estipulado? Há um planejamento de data? Nós não temos, assim, uma data fixa, né, batida no martelo, porque como esse projeto ele é tocado pela própria entidade com recursos próprios dela, ela depende principalmente da capacidade dela de geração de caixa. E para complicar ainda mais as coisas, nós estamos numa época extremamente complicada de fazer qualquer planejamento, porque essa questão da pandemia impactou pesadamente a nossa entidade, que é uma entidade que vive basicamente de turismo, né? Pois a BPF, ao contrário do que muitos pensam, a BPF ela não recebe verba pública. Ela é uma entidade que ela tem uma geração de receita própria, ela faz essa geração de receita com a exploração dos trens turísticos. Além disso, ela tem aí a contribuição dos sócios voluntários, mas o grosso mesmo da receita dela é a bilheteria dos trens. E 2020 já foi um ano complicado, né? Nós ficamos mais de 6 meses sem receita. Agora, em 2021, que a gente esperava uma retomada forte, né? A gente já está agora quase há um mês sem receita de novo, né? A BPF inteira está parada, né? Quer dizer, não parada, né? As atividades abertas ao público estão paradas, né? Então, isso vai impactando muito, né? Hoje a entidade está sendo mantida com as reservas dela, né? Está queimando todas as reservas para manter, mas está com a luz amarela acesa, né? A gente espera que em alguns meses essa situação comece a se reverter, a gente comece a poder gerar caixa de novo, e aí voltar a uma normalidade. Então, a gente não consegue, vai ser dia X de tal ano, vai estar tudo pronto, não tem como. Mas a nossa previsão, a nossa programação, nós ainda estamos contando com esse ano conseguir chegar na estação Rufino de Almeida, lá para o final do ano, se atrasar ali para o começo de 2022. E a partir desse ponto que a gente chegar na estação do Rufino de Almeida, a gente calcula em torno de 2 anos para conseguir chegar lá no túnel novamente. Até porque esse trabalho hoje, né, ele tá indo num ritmo abaixo do que a gente gostaria. Nós estamos com uma equipe reduzida, na verdade a equipe que está trabalhando, né, é a nossa própria equipe de manutenção de Passa Quatro São Lourenço. A gente fez um remanejamento para Cruzeiro,
A gente já era para estar com o dobro de homens trabalhando, mas infelizmente a gente não está podendo contratar por causa da situação financeira da entidade. Então o ritmo está mais lento, né? E a gente espera aí começar a normalizar as operações dos trens, a gente já consiga ter uma tranquilidade maior para conseguir aumentar essa equipe e melhorar o ritmo, né? E é importante explicar também que esse trabalho hoje, né, ele está nessa frente de Cruzeiro. Por que está em Cruzeiro? Porque para a gente o trecho mais crítico da ferrovia é o trecho urbano de Cruzeiro, porque o trecho urbano ele sofre muita interferência, ele sofre muito problema de sujeira, vandalismo, é o trecho mais crítico. Então, foi uma decisão unânime da nossa diretoria, não, vamos atacar Cruzeiro primeiro, que a gente já tira essa preocupação na nossa cabeça, questão de ter uma invasão maior, alguma coisa que complique o projeto. E na segunda etapa, quando a gente começar a trabalhar na serra, vamos começar a trabalhar com 2 turmas também, né? A gente vai ter uma turma vindo de Passa Quatro, descendo a serra, e a turma de Cruzeiro subindo, né? Para se encontrarem lá pelo meio da serra, ali, logo após o Perequê ali, que é mais ou menos a metade do caminho. Eu vou deixar uma pergunta para você, você vai responder depois do primeiro vídeo que nós vamos apresentar, para a gente matar saudade um pouco do trem, pessoal que está assistindo a gente. Cumprimentar aqui o Dagmar Ribeiro, Gabriel Henrique, Marlene Luca, João Pereira, Eunice Noronha, Watson Silva, muito obrigado. E mais gente chegando para acompanhar a entrevista da hora de hoje. Quanto vai sair um pacote? Quanto, mais ou menos, se fosse hoje, quanto sairia uma viagem de trem Cruzeiro Passa Quatro? Você vai me responder já já. Agora nós vamos ao nosso primeiro vídeo aqui da produção do Entrevista da Hora. Vamos recordar os bons momentos do trem aqui no trecho de Cruzeiro.
Nossa, vou falar para você, é emocionante e a gente viaja, né? Você assiste esse vídeo, mesmo com a qualidade das imagens, lógico, na época não tinha todo o recurso técnico, eletrônico, as filmadoras, os celulares, os smartphones que a gente tem hoje, ou mesmo as câmeras. Mas só de ver isso, cara, vai ser fantástico o retorno desse trem, viu, ô Bruno? Vai ser fantástico, viu? É tudo isso, né? Com certeza. Eu estava nesse trem, eu lembro desse trem. Foi uma das últimas viagens, eu não lembro exatamente o ano, foi 89 ou 90, ali ainda era operacional, dava para ver ali que ainda era operacional. Mas foi uma dos trens a gente fala os trens de oba-oba da rede, para fazer politicagem, estava cheio daquele jeito ali, porque teve uma movimentação política grande ali. E foram pelo menos três ou quatro viagens, que eu lembro que teve esse trem. Teve um outro que fez Cruzeiro Rufino de Almeida, ele fez umas 3 viagens. Eu não lembro se foi esse mesmo trem ou se era uma outra composição. Aí teve uma automotriz também, que era quando a linha era operacional. E depois o último trem da rede, que foi já em 93, quando a linha já estava fechada. Inclusive a locomotiva que puxou esse trem, né, que foi a última composição da rede que circulou nessa ferrovia, a locomotiva que puxou esse trem hoje está com a gente aqui em Cruzeiro, vai fazer parte do museu e vai ser uma das locomotivas que vai trabalhar aqui na Serra também. Se o trem estivesse funcionando hoje, se eu fiz a pergunta anteriormente, qual seria hoje o valor da passagem para poder dar esse passeio de trem, Bruno? Cruzeiro Passa Quatro. Olha, sinceramente eu não sei. É uma conta que a gente ainda não fez ainda, porque ela é bem chatinha, né? Porque o que a gente sempre explica para as pessoas é que quando a gente cobra ali o valor que é cobrado na passagem do trem, você não está cobrando meramente a viagem. Você está cobrando a estrutura toda, né? Você vê hoje, só que na nossa regional sul de Minas aqui, nós temos mais de 50 funcionários mantendo essa estrutura hoje. Pessoal de atendimento, pessoal de manutenção, mecânicos, trabalhando entre Guararema, Cruzeiro, Passa Quatro, São Lourenço. E a maior parte desse pessoal é o pessoal de manutenção, né, que está fazendo tanta manutenção das linhas, que é o maior custo de qualquer trem nosso, é manutenção de linha, e manutenção do trem em si, do material rodante, das locomotivas, dos carros, dos vagões de serviço também. Então, tudo isso entra na conta. Inclusive, entra na conta os outros trabalhos da BPF, como, por exemplo, você comentou no começo, a gente falar da questão das locomotivas elétricas, tudo isso está sendo custeado pela passagem. Então, ela não é uma conta muito precisa, né? Mas a gente, no caso das operações do trem, a gente leva em consideração o custo da viagem em si, que é um custo dinâmico, e depois entra todo esse custo fixo. E aqui em Cruzeiro, infelizmente, né, vai ser um trajeto longo, não tem como a gente fugir muito da regra, mas vai custar provavelmente pelo menos o dobro hoje do que custa os trens aí, que já funcionam hoje entre Passa Quatro e São Lourenço. Mas ainda é muito cedo para a gente conseguir ter uma noção de valor, até porque a gente não sabe como é que vai estar a questão econômica do nosso país daqui 2, 3 anos. Né? Mas nós esperamos já, após ter conectado esse primeiro trechinho de Rufino de Almeida, a gente já começar alguma operação ali esporádica nesse trecho. E é importante lembrar também que às vezes o pessoal fica, pô, é caro, eu não tenho condição. A gente sabe que é caro, mas infelizmente é um custo que a gente tem que repassar, a gente não tem outra fonte de renda para a entidade. Mas a gente tem feito muito trabalho nos trens sociais, a gente fez muito em Passa Quatro, São Lourenço, estamos fazendo em Guararema, e com certeza vai ter em Cruzeiro também, que são passeios de trem subsidiados pela BPF, que geralmente a receita deles ali, ela é toda direcionada para uma entidade, como por exemplo Santa Casa, Asa Paz, e são passeios bem mais em conta, né? Como eles são subsidiados ali, eles são bem mais em conta e dão uma oportunidade boa, né? Para quem tem menor condição ali, principalmente o pessoal da região, que acaba sendo 99% do público desses passeios, de conseguir ali um negócio bem mais em conta. Então, é só ficar de olho aí que vai ter oportunidade para todo mundo passear, isso aí a gente vai ajeitando com o tempo.
Falando, Bruno Sanches. Bruno Sanches, presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, é o nosso convidado de hoje. No Entrevista da Hora, o assunto em pauta é a volta do trem Cruzeiro Passa Quatro. Turisticamente falando, o que isso pode impactar em favor de um município como Cruzeiro? Rogério, na nossa experiência, o primeiro impacto, né, o impacto imediato do trem, é geração de emprego, né? Você vai ter pessoas trabalhando nesse trem, trabalhando na manutenção, então você já tem uma geração de emprego ali. Você tem uma movimentação da economia também, né? Que a ferrovia ela consome no município, né? A BPF, se você pesquisar, tem diversos estabelecimentos em Cruzeiro que ela compra, né? Principalmente materiais, ferramentas de consumo que ela usa direto no dia a dia dela. E mais o impacto no turismo mesmo é a atração de público. O trem ele tem um poder muito forte de fazer atrair o público, né? O alvo turisticamente do nosso trem, ele é principalmente São Paulo, capital, São Paulo e Vale do Paraíba. Então, a nossa intenção é atrair esse público para Cruzeiro, como a gente já fez no passado, né? Quando a gente tinha o trem da Serra operando aqui, até 2001, ele trazia gente de fora, principalmente São Paulo. E é o que a gente espera de imediato, né? E isso é aquela consequência, aquele ciclo virtuoso para a nossa economia, né? Eu sempre falo, né? Pô, a pessoa vem à sua cidade para fazer um passeio de trem, por menos que ela não gaste nada, no mínimo uma garrafinha d'água ela vai acabar comprando. Então, isso vai girando a economia, é restaurantes, é padaria, provavelmente a rede hoteleira vai ser beneficiada também, você vai ter muitas pessoas que vão se hospedar, e o trem ele vai agregando, né? Você tem, apesar de muitas pessoas não reconhecerem, né? Cruzeiro tem muitos pontos hoje interessantes que muitas vezes sozinho eles não têm o poder de atrair o público para cá, né? Mas você tem um passeio de trem com a serra que nós temos aqui, isso vai ser muito maximizado. E ao mesmo tempo você falar para as pessoas, porque as pessoas perguntam, eu vou ir fazer o passeio de trem, mas o que mais que eu faço que eu posso fazer na cidade? E aí a gente já dá um mini roteiro para ela, né? Cruzeiro, você pode ir no Bosque, você tem o Museu Major Novaes, você tem todo o centro da cidade aqui, você tem uma rede de restaurantes e bares aqui para você curtir o fim de tarde ou à noite. E a pessoa já vem com essa intenção, poxa, eu vou lá fazer o passeio de trem de manhã, à tarde eu vou dar um passeio na cidade, eu vou conhecer o outro museu, eu vou conhecer ali o centro da cidade, eu vou lá no Mirante, no Santo Cruzeiro. E isso gira toda a economia do município, né? Você tem pessoas de fora frequentando a cidade, que vão gastar na cidade, gerar divisa para a cidade. Então, o objetivo do trem é justamente esse, é movimentar os municípios. Deixa eu cumprimentar aqui também o Elias Lima, que está com a gente, a Silvia Almeida, o Bruno Campos, buzinão. Ele colocou aqui, a Carla Vaz de Paula. Aliás, a Carla está perguntando, a gente fez essa indagação a você no início da nossa entrevista, mas eu acho que você pode repetir. Qual a estimativa de tempo para o início dos passeios? Tá, bom, correndo tudo bem, a gente espera ter alguns passeios esporádicos até o Rufino de Almeida a partir do ano que vem, né? Como eu expliquei anteriormente, né? Tem diversos fatores aí que afetam a entidade, então não tem como a gente dar uma data concreta. E a ligação até Passa Quatro mesmo, a estimativa é de pelo menos 3 anos para estar com isso concretizado. Bruno, daqui a pouco você volta para a gente abordar também o trabalho que está sendo feito aqui na estação ferroviária, assim conhecida, o Pátio, e o outro projeto, né, de um museu ferroviário na cidade de Cruzeiro. Agora nós vamos mostrar imagens das obras em andamento, aqui na recuperação da linha férrea, no trecho da Avenida João Silvano de Mesquita, começou pela estação, passou ali pela Rua Engenheiro Antônio Penido, a Rua 2, seguiu a João Silvano de Mesquita, até a Jorge Tibiriçá, Rua 3, até a Nesrala Rubês, Rua 4, até ali no início da Coronel José de Castro, a Rua 5, e já passando o trecho ali da Capitão Avelino Bastos até a ligação da Rua Doutor Celestino. O pessoal vai poder ter oportunidade de ver o andamento das obras. Imagens no Entrevista da Hora.
Rapaz, a gente vê essas imagens, é um sonho que aos poucos vai se tornando realidade, né, Bruno? Exatamente. Isso era uma discussão nossa de anos, né? Sempre foi ocorrendo essa discussão interna nossa, pô, vamos ir Cruzeiro e Cruzeiro. Era uma cobrança também de muitos, pô, ir Cruzeiro. Mas foi um trabalho, assim, ele demorou para começar, mas porque a gente sempre quis começar ele de forma sólida, né? Que, na verdade, ele na prática mesmo, ele começou, já deve ter uns 5 anos. Só que era um trabalho muito de bastidores. O primeiro passo foi a questão da documentação, acertar a documentação para o uso desses trilhos. Isso aconteceu em 2018, que saiu no Diário Oficial da União, a BPF está autorizada, recebeu a concessão, pá. E aí foi a hora que agora temos que correr atrás. E aí a gente foi estocando dormentes, a gente foi aos poucos comprando os dormentes, a gente ia caçando as oportunidades, né, ia surgindo bons negócios por aí, a gente fazia aquisição e fomos estocando no pátio. E aí, ano passado, foi o momento de realmente começar a obra em si, né? E a gente ficou ali quase que um ano ali trabalhando somente no pátio ferroviário. Não parece, mas tinha muito serviço ali, né? O pátio ficou muitos anos largado, né? A gente só fazendo limpeza ali, não fazendo uma manutenção adequada. E renovamos as linhas todas, construímos linhas novas, construímos desvios. Foi bastante obra ali. E a pessoa fala, mas para que fazer tudo isso? Porque eu sempre expliquei, o pátio ferroviário, ele é o alicerce da ferrovia, né? Ali que a gente está estocando nossos materiais, ali que a gente tem manobras o tempo todo, então a gente tinha que ter isso funcionando bem, até para eu não ter que parar a obra da linha, ter que voltar, fazer um remendo no pátio, volta na linha, não ter que ficar interrompendo a frente de trabalho. E esse ano, finalmente, partimos mesmo para a linha principal, né? Começamos esse trabalho dentro da estação, saímos para a Rua 2 e estamos indo embora, né? Hoje chegamos na Rua 7 com a dormentação, já está com todos os dormentes novos até ali na Rua 7. Agora a gente vai começar a fazer o acabamento desse trecho ali da estação até a Rua 7, vai terminar de colocar o laço, né, que são as pedras, fazer o alinhamento, nivelamento, e aí partir para frente, né, como voltar ali a abrir caminho de novo ali da Rua 7 em diante. Como você frisou, né, essa região central trabalha um pouco mais lento, depois tende a acelerar e ainda, talvez esse ano, uma outra equipe saindo lá de Passa Quatro, passando ali pelo túnel da Revolução, depois as duas equipes vão se encontrar. O Alan, o William e Patrícia tem uma observação interessante aqui. Nas operações da BPF no Sul, vi muito o fator potencializador econômico que o trem turístico traz. A comunidade toda fica envolvida e ganha em diversas áreas, sendo a econômica a mais sentida pela população local. E é isso mesmo, né, Bruno? Exatamente. Você pegar nossas operações hoje, Passa Quatro, São Lourenço, todas as estações você tem ali uma feirinha de artesanato, o pessoal vende produtos de artesanato, guloseimas ali, quitutes ali, e você tem famílias inteiras ali que sobrevivem disso, né? Elas ali é um ganho indireto, mas eles estão na linha de frente ali também. Você tem a questão social mesmo, que é uma coisa que a gente começou a fazer também, deve ter uns 4, 5 anos para cá. Isso trouxe resultados positivos muito grandes, né? Para você ter uma noção, Zé Rogério, o centro cirúrgico da Santa Casa de Passa Quatro, ele foi todo reformado, reformulado, praticamente com um trem social que a gente fez lá em Passa Quatro, né? O trem social, ele é uma viagem de trem que a gente pega todos os bilhetes ali daquela viagem, a gente entrega para a entidade, por exemplo, a Santa Casa, a gente entrega todos os bilhetes para eles, e eles que fazem a venda, essa receita fica toda com eles, e eles fizeram ali, eu não lembro quantas viagens foram 3 ou 4 viagens, e eles levantaram fundos ali e reformaram todo o centro cirúrgico. Então, você vê, você tem um impacto econômico que ele é mais, assim, pulverizado, né, que você movimenta ali as cadeias todas, restaurantes, os hotéis,
mas você também consegue ter esses impactos diretos, né? Você ajudar a comunidade mesmo ali, ter um retorno direto. E não foi só Santa Casa, foi asilo, tem outras instituições lá, orfanatos. Eu perco as contas, foram diversas entidades. E isso entrou forte para a gente na BPF. A gente estava até outro dia discutindo a hora que normalizarem as operações da pandemia, a gente voltar a fazer esse trabalho social. Inclusive, a gente teve já beneficiando instituições de cruzeiro também. A gente chegou a ter uns 2 passeios, se não me engano, com instituições de cruzeiro feitos em Passa Quatro, e esperamos aí nos próximos anos poder ter isso diretamente em cruzeiro também, né? O Serginho Elache, que é um grande apaixonado pelo trem, idealizador do projeto Cruzeiro, capital da Revolução de 1932, essa data 9 de julho é muito importante e é também não só um ponto histórico, mas uma data também onde se tem até hoje o turismo em evidência, devido à importância da Revolução de 32. E o trem vai passar pelo túnel da Revolução de 32. O Sérgio Elache está perguntando, Bruno. Primeiro, boa noite para o Serginho. E a pergunta é o seguinte: está previsto algum passeio específico até o Grande Túnel, ida e volta, sem incluir Passa Quatro? Olha, é algo que a gente ainda não discutiu muito ainda. E como eu comentei, essa parte dos projetos, dos passeios, ainda está algo assim no campo das ideias, né? Nós temos algumas projeções. Eu não descarto a gente ter algum passeio assim, principalmente em datas comemorativas, né? Como, por exemplo, 9 de julho, né? A gente planejar algum evento lá. Mas essa operação Cruzeiro Passa Quatro, ela vai ter muita experimentação, né? Experimentação no sentido, a gente começar a sentir também, né, o que o público quer, né? Todas as operações nossas, elas começaram de um jeito que a gente imaginou que seria o ideal e foram sendo ajustadas, já quando a gente foi tendo um retorno do público, tinha que sair mais tarde, ou sair mais cedo, tinha que ficar um pouco mais naquele lugar tá ficando tempo demais, então vai sendo ajustado. E Cruzeiro certamente vai passar por isso. Existe até uma outra questão, aí o trem de Passa Quatro vai acabar? Eu falei, não vai acabar, a gente até discute como é que vai ser a convivência dos dois. Uma ideia é que os dois trens se juntem lá no túnel, né, no Coronel Fulgêncio. Você chega com o trem de Cruzeiro, que coincide os horários, chega lá, junta, faz um trem só, vai até Passa Quatro. E depois a viagem de retorno é o inverso, né? Sobe um trem até o Coronel Fulgêncio, Passa Quatro, Coronel Fulgêncio, e lá desmembra, né? Um retorna para Cruzeiro e o outro vem para... Um retorna para Passa Quatro e o outro vem para Cruzeiro. Então vai ter muita experiência aí de como é que vai ser essa operação. O Patrick Ribeiro é nosso produtor. Ele está perguntando qual a distância né? Cruzeiro Passa Quatro, e qual a estimativa de duração do passeio? Tem como já saber? Essa tem, essa eu consigo responder. A distância pela ferrovia é de 34 quilômetros e mais um pouquinho, quase 35 quilômetros. O tempo de passeio, hoje nós estamos estimando de 2 horas a 2 horas e meia. Isso vai depender de quanto tempo a gente vai parar e nos pontos que a gente considera estratégicos, né? A gente prevê hoje pelo menos 2 paradas. Seria uma parada ali que a gente fala que é o quilômetro 17 ali, que é quando a linha ela sai lá do Periquê, quando ela vira para o lado da rodovia. Ali é um mirante ali, é um dos pontos mais bonitos da nossa ferrovia. Então a gente prevê tirar foto e tudo mais, e provavelmente uma outra parada antes do túnel, para as pessoas também poderem ver o túnel antes de atravessar com o trem. Então a gente está calculando hoje 2 horas a 2 horas e meia. Se for uma viagem direto, sem parada, que não é a nossa intenção, é 1 hora e 40, que era o tempo da ferrovia mesmo, é 1 hora e 40 de Cruzeiro a Passa Quatro. Como nós vamos estar falando de um passeio, então a gente está botando aí 2 horas a 2 horas e meia, aí vai depender mesmo dessa nossa experimentação aí, ver qual que é o ideal aí, o que vai ser melhor para tentar agradar o público. Se já era lindo e maravilhoso, muita gente mata a saudade, né? Do tempo que os pais levavam aí os filhos para passear de trem, ou os próprios avós.
Imagina agora, né? Que você tem aí o celular, o smartphone, que paisagem linda você vai ter na Serra da Mantiqueira para fazer o registro. Realmente vai ser algo para guardar para a eternidade. Agora, o Cristiano Bueno também está com a gente aqui. A Regional ABPF Sul de Minas é um exemplo de abnegação e dedicação e seriedade perante as instituições federais e municipais. Esse trem será de grande benefício à região. Comentário dele, Bruno. Cristiano, nosso amigo, parceiro também, diversas aventuras, mas infelizmente está muito longe da gente. Obrigado, Cristiano. Um grande abraço para vocês aí. Muito bem. O Adalberto Oliveira, também assistindo, dando o seu boa noite. Denira Ângelo, dando o seu boa noite. A Cida Guilherme, estou amando isso, não vejo a hora de poder dar um passeio. Enfim, pessoal todo participando aqui. Gente, o Entrevista da Hora, todas as segundas e quintas, às 20 horas, aqui pelo Facebook, a gente entrevista um convidado. E amanhã, essa entrevista também vai para a nossa página do Instagram e também na nossa página do YouTube. Mas, Bruno, e aqui em Cruzeiro? Conta para gente o projeto Museu da Ferrovia. O projeto Museu da Ferrovia, você pode explicar para a gente como é que vai funcionar? Posso sim. Hoje a gente foi coletando, né? Fomos aqui fazendo a BPF foi reunindo diversos materiais, né? Inclusive o Adalberto aí cumprimentou a gente, participou de alguma dessas empreitadas aí, nosso parceiro também aí de diversas loucuras, né? E a nossa intenção é ali no Pátio de Cruzeiro criar um museu com esses diversos materiais que hoje já estão lá, esperamos conseguir trazer mais materiais ainda. E aí é um museu da forma mais tradicional que as pessoas estão acostumadas, né? Que, na verdade, toda a operação da BPF a gente já considera um museu, só que é um museu dinâmico, né? O que é isso? Aí a pessoa vai ali no museu ver o trem, mas a gente não acha suficiente ele só ver o trem parado ali, né? Ver o trem funcionando. Mas nós temos muitos materiais que não têm condições de estar rodando e tal, e também queremos expor isso ao público. E aqui em Cruzeiro hoje a gente já está com uma variedade ali, nós temos as locomotivas elétricas, nós temos as locomotivas Sentinel, que são aquelas maquininhas que trabalhavam ali na Maxion, aquelas pequenas locomotivas, assim, uma coisa que poucos sabem, né? Elas são as últimas locomotivas a vapor do Brasil que trabalharam comercialmente, né? Não em trens turísticos, né? Mas operavam mesmo de forma comercial, né? Como elas foram feitas para trabalhar. Provavelmente uma das últimas do mundo. Então, tem algumas pecinhas raras aí que a gente vai organizar, vai dar aquele banho de loja, deixar tudo bonito ali, bem apresentável. Então, além do passeio de trem, nós vamos ter esse museu que vai estar aberto ali no pátio da estação para as pessoas visitarem. Vai ser uma outra forma também de complementar o turismo na cidade, ajudar a atrair mais público para o nosso município também. Em cima disso, até o Gabriel Henrique, que é outro apaixonado pelo trem também, ele está perguntando aqui para a gente fazer uma observação, que a estação é responsabilidade da prefeitura e a ferrovia é da BPF, pois muita gente faz comentário sem saber. Aliás, nós temos um projeto também, que aí envolve a prefeitura, na restauração do prédio da estação ferroviária. É isso, né, Bruno Sanches? Exatamente, são parcerias, né? Na verdade, o projeto da estação, de certa forma, ele é totalmente independente, né, do projeto do trem. Ele é um projeto antigo e a atual gestão, né, o prefeito Tales, ele conseguiu resgatar esse projeto. Não parece, mas não foi uma coisa simples. Eu conheço alguns detalhes aí dessa luta que foi dele para recuperar isso, algumas coisas até dei alguns pitacos, mas não participei diretamente. E ele conseguiu ressuscitar isso, conseguiu trazer de volta, que na verdade era um projeto que estava perdido,
Foi uma verba que veio faz muitos anos para Cruzeiro, ela foi mal gerida, foi mal usada, e ela estava. Aí o que tinha sobrado disso ia ser perdido, e ele conseguiu recuperar e manter isso em Cruzeiro. E agora eles estão trabalhando na estação, a estação já está sendo recuperada. Inclusive, a gente veio tendo algumas discussões para fazer adaptações disso, que quando foi feito esse projeto não estava tão prevista a questão do trem. Hoje isso já é mais concreto, então foram feitas algumas adequações ali para um complementar o outro, né? Apesar de as pessoas achar que não tem uma conversa, ela existe, mas foi uma coisa que a gente se deu muito bem com o prefeito Tales, que o prefeito Tales é um prefeito muito fácil de conversar, de trocar ideia, e ele, não, vamos fazer, então tá tudo certo. Uma simples conversa você resolve muita coisa. E viemos trabalhando junto, né? Cada um ali cuidando do seu foco, né? A BPF com foco na ferrovia, a prefeitura cuidando do patrimônio mesmo, que são os prédios, e estão casando as ideias. Devem ainda vir algumas novidades por aí a respeito dessa parceria, que é uma coisa que a gente sempre acreditou na BPF, né? É ter parcerias com as entidades sérias, com as gestões sérias. E quando a primeira conversa que a gente teve com o Thales, já há alguns anos, falou: Thales, nós vamos recuperar a ferrovia. Ele falou: não, vocês têm meu total apoio, o que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo. E a prefeitura tem nos ajudado, né, como serviço de limpeza, né, com aquele excedente todo de terra que está saindo de lá, a prefeitura recolhe tudo. E é até importante esclarecer que ela não pega simplesmente recolhe e descarta, né, eles utilizam aquilo, né, o pessoal que trabalha ali na parte de obras só fala: nossa, isso aqui para a gente vale ouro. Porque eles falam, essa terra é muito boa, ela tem muita pedra, tem tudo, eles usam nas estradas do município de manutenção, então um tá ajudando o outro, cada um no seu foco ali, e tá funcionando muito bem, sabe? E eu sou uma pessoa, o pessoal que me conhece sabe muito bem disso, eu falo, olha, quando a prefeitura não atrapalha, já é uma coisa maravilhosa. Quando ajuda, então, é um milagre. Tá? E um ponto que é importantíssimo saber, não existe a aplicação de recurso público nesse projeto. Em nenhum momento a prefeitura ou o governo injetou qualquer centavo nisso, né? É uma parceria nesse sentido, troca de apoio mútuo entre as entidades, né? A prefeitura, o pessoal está ocioso aqui, eu vou poder mandar o pessoal para ajudar lá na limpeza ali, a semana que vem não vai dar, que tem uma obra não sei onde, vai estar ocupado. E vai um trabalhando ali, cada um no seu ritmo ali. Está sendo muito bom isso. O Bruno Felipe está mandando um abraço para você. Ele é de Barra Mansa, no estado do Rio. O pessoal está acompanhando a nossa entrevista e dizendo que está torcendo para esse projeto se concretizar. O Jardel Márcio Alves, sempre bom ouvir falar de preservação ferroviária. Parabéns. O Rafael Avelino faz uma pergunta. Brunão, segura essa. Tem alguma possibilidade do trem ligar Soledade a Cruzeiro? Dá para a gente sonhar? Olha, sonhar é possível, né? Primeiro, antes que eu esqueça, mandar um abraço para o meu xará lá de Barra Mansa e para toda a galera que está nos ajudando e nos apoiando. É importante destacar também o apoio da população, José Rogério, a receptividade que a gente está tendo da população de Cruzeiro, nossa, é fenomenal. Obrigado a todos aí. E respondendo a pergunta do nosso amigo, olha, por parte da BPF, hoje a gente nem faz planos nesse sentido, né? Porque essa questão de fazer Cruzeiro Passa Quatro, para a gente já é uma empreitada enorme, mas assim, jogando o balde, mas ao mesmo tempo dando uma maciada. Se você fosse me perguntar uns 8 anos atrás, e Cruzeiro Passa Quatro, eu ia falar para você, esquece, impossível, não tem como fazer. Então, mas hoje, isso, Cruzeiro Passa Quatro já é uma realidade, algo bem concreto, eu não descarto um dia a gente conseguir isso. E o que eu posso dizer é que está tendo outras movimentações nesse sentido, não da BPF, mas de outras entidades, prefeituras, outras associações, né? Aí eu destaco o trabalho da Associação Terras Altas da Mantiqueira, lá, coordenada pela Cristina, lá de Itaiandu, que está se empenhando muito nessa questão de fazer esse trecho que hoje a gente chama do trecho de Terras Altas, né, que seria o trecho hoje de Passa Quatro, São Sebastião do Rio Verde.
assim, não diria que é impossível, mas hoje, pelo menos em termos da BPF, a gente não está nem cogitando, né? A nossa preocupação mesmo é o Cruzeiro passar 4, depois a gente dá uma respirada, aí dá para a gente começar a pensar em outras empreitadas, né? Mas, por enquanto, da nossa parte, está fora de cogitação. Recentemente, a gente acompanhou as locomotivas elétricas chegando em Cruzeiro. Esse é mais um trabalho de restauro, de recuperação aí que a BPF faz, Bruno? Isso, Jair. Isso daí, na verdade, é o principal trabalho da BPF, que é o de preservação mesmo. Na verdade, esse trabalho das elétricas é um outro também, que se alguém me perguntasse há um ano, não, um ano já está, um ano e meio atrás, aí as elétricas, meu, impossível, não dá. E acabou que tivemos uma série de fatores que nos favoreceram, mas tudo começou com uma ligação da MRS Logística. A MRS, para quem não conhece, é a concessionária que opera a ferrovia, né, de Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que passa aqui pela nossa cidade. E eles me ligaram, falaram, olha, tem essas locomotivas aqui em São Paulo, vocês, a BPF, por acaso, tem interesse nisso? Eu falei, interesse nós temos, mas nós não temos como cuidar disso ou levar isso para onde a gente possa cuidar. Eu falei, não, se vocês têm interesse, a gente vai apoiar vocês e vamos ajudar a resolver isso. E aí foi um trabalho de meses preparando tudo. Aí nós tivemos a participação da CPTM também, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E foi um trabalho das 3 entidades, da BPF, CPTM e MRS, para trazer esse material para Cruzeiro, né? Essas locomotivas, elas são hoje as últimas, né, da fase elétrica que algumas ferrovias nossas tiveram. Elas estão aqui no nosso museu, né? São 3 locomotivas, né? 2 modelos diferentes. E são hoje, assim, um dos carros-chefe do nosso museu, né? Elas são peças de museu mesmo. Hoje não existe qualquer possibilidade de colocá-las para funcionar. Mas nós esperamos poder fazer uma restauração que a gente fala que é uma restauração cosmética, né? Que é só deixar elas apresentáveis, né? Você deixá-las, digamos, bonitas, recuperar a parte de pinturas, os detalhes delas ali, mas não mexer na parte mecânica, porque no momento não existe qualquer possibilidade delas voltarem a funcionar. Mas foi uma grande vitória para a BPF, uma vitória para a preservação ferroviária, era algo que para a gente era considerado impossível, e conseguimos trazer isso para Cruzeiro, né? É importante destacar que Cruzeiro é estratégico para uma questão do museu ferroviário, pela questão de termos as 2 bitolas, né? Nós temos tanto a bitola estreita quanto a bitola larga, e a localização também, né? Nós estamos aí estrategicamente equidistantes entre Rio e São Paulo, né? Que é o maior público aí hoje para fazer esse tipo de turismo. Então, e tudo isso favorece o nosso município também na questão turística, né? E até porque aí a gente olhando de um ponto de vista comercial, né, a cidade de Cruzeiro tem um acesso muito bom, né? Você tem um acesso pela viaduto, que é um acesso ótimo. Então, na minha visão, Cruzeiro tem tudo para deslanchar como uma cidade turística, apostando tanto nessa parte histórica da ferrovia, como também a parte ecológica, aventura, que não é qualquer município que tem essa serra que nós temos aqui. Ô Bruno, saindo um pouquinho da BPF, mas eu acho que você tem todo o know-how para falar um pouquinho disso. Até pouco tempo atrás, se falava na criação do trem-bala, que ia ser Rio de Janeiro, São Paulo, e fizeram reuniões, discussões, passa aqui, passa ali, onde vai passar, vai ter uma parada em Aparecida, aquela coisa toda. E o projeto se falou, e não saiu do papel. E às vezes eu fico me perguntando, né, com todo o potencial que o Brasil tem, por que o transporte ferroviário e até mesmo o trem de passageiros não é explorado aqui, né? Quando teve a greve dos caminhoneiros, a gente sentiu o peso, né? E a ferrovia realmente, ela é muito forte de passado na história, mas graças a entidades como a BPF, graças a você e outros abnegados, a gente consegue reviver e manter a tradição do trem, e é importantíssima a volta dele para Cruzeiro, não resta a menor dúvida. Mas esse projeto do trem-bala, por que não deu certo, Bruno? Olha, é difícil dizer porque não deu certo, né? Até porque
eu não participei, né? Eu consigo dar a minha visão mesmo, esporádica. Eu, na verdade, sim, muitas coisas em termos de ferrovia, eu tenho uma visão, digamos, até um pouco controversa, né? Muitas vezes eu consigo separar ali a questão do... A gente tem o romantismo, né? A parte que a gente ama, né? Eu sou louco por causa de ferrovia e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a frieza de fazer uma análise mesmo crítica ali e deixar o romantismo ali, a paixão de lado. O trem-bala em si, na minha visão mesmo, é porque eu não enxergo que nós temos hoje demanda para isso. Até mesmo se você pegar lá dos projetos, eu não lembro os números exatos, mas você pegava lá os primeiros documentos que existiam lá, que eles tornaram públicos, eles tinham um cálculo lá que para o trem se tornar sustentável, não seria nem se dar um lucro absurdo, ele só pagar as contas ali, ele tinha que ter uma demanda X de passageiro entre Rio e São Paulo. E essa demanda X, na época, você podia pegar todo mundo que se deslocava entre Rio e São Paulo de carro, ônibus, caminhão, carroça, avião, barco, tudo que você imaginar, você não dava nem metade disso que eles estavam projetando ali. Então, você olhar, pô, não tem como um negócio desse funcionar, porque ele ia ter que, além de roubar toda a demanda que existia, ele teria que criar uma demanda nova. Eu penso que ainda não, talvez não seja ainda o momento para nós investirmos nisso, porque o trem-bala ele é algo extremamente caro, né? Ele requer uma infraestrutura muito cara, a ferrovia é cara, os trens são caros, é tudo absurdamente caro. Eu já, nesse aspecto, eu sou mais conservador, se tivesse o poder para fazer algo assim, eu apostaria num trem que a gente fala de média velocidade, né? Que seria um trem que viajaria aí numa velocidade média de 100 km por hora, 120, aí concorreria diretamente com o ônibus, né? Não com o avião. E esse eu acredito que teria mais sucesso, porque você teria que fazer um investimento absurdamente menor do que em relação ao trem-bala. Você, em muitos casos, você aproveitaria a estrutura que já existe, até falando essa questão da estrutura, né? Eu, na minha concepção, tá? Uma concepção praticamente de leigo, né? Porque eu trabalho com trem turístico, trem de passageiro, a pegada é outra. Mas, para mim, uma das grandes falhas do trem-bala era não aproveitar a estrutura que existia, né? Eu lembro que, umas planilhas de custo que eu vi, acho que era quase 50% do projeto, era um número bem significativo do custo, era o trecho de São Paulo, né, da Grande São Paulo, porque ia ser uma linha nova, uma estação nova, e você imagina o custo hoje de você construir uma estação em São Paulo, e sempre ficou aquela pergunta, por que não aproveitar a estrutura que existe, né? Você tem estações enormes em São Paulo que eu acredito que poderiam comportar esse trem. Se você observar na Europa, né, todos os trens balas, né, eles praticamente aproveitam a estrutura que existe, né? Eles partem do centro da cidade utilizando estações centenárias e ele vai utilizando as linhas antigas ali até ele sair do perímetro urbano, aí ele entra na linha feita especificamente para ele, aí que ele vai ser o trem-bala mesmo, né? Mas enquanto ele está no trecho urbano, ele é um trem convencional, mas isso é o quê? É redução de custo, né? E não somente redução de custo, é questão de você ter o acesso, né? Que o grande diferencial do trem de passageiro para o avião é que normalmente as estações estão localizadas no coração da cidade, né? Não na periferia, como é o caso dos aeroportos. Então, esses são os fatores que eu acredito dele não ter ido para frente. Numa entrevista da hora, já caminhando para o final, registrar aqui o José Paulo Rodrigues. Isso aí, Bruno, parabéns pela entrevista. Cada vez mais a BPF se destacando. O Alexander Costa também participou com a gente. Boa noite, Zé Rogério e Bruno Sanches. Bruno, parabéns pelo trabalho e a administração. Obrigado, Alexander. A Cida Guilherme fazendo uma viagem no tempo aqui. Zé, quando eu era criança, eu viajava de trem no mínimo 5 horas para ir para a casa dos avós, de Quatis, Rio de Janeiro, a Andrelândia, Minas Gerais. Que saudades. Conhece esse trecho aí, Bruno? Quatis, a Andrelândia? Só de fora do trem. Esse, infelizmente, não consegui fazer de trem ainda, mas eu conheço.
E você vê, ela cita um exemplo bem interessante, levava 5 horas, né? Eu não sei quanto tempo que esse trajeto é hoje de carro ou de ônibus, né? Mas foi uma das coisas que atrapalhou muito a gente passageiro aqui, foi justamente isso, né? O nosso trem não evoluiu, né? Eu até falo, na minha visão, né? Assim, claro que existem exceções, né? Mas a grande parte das nossas ferrovias, elas foram feitas para concorrer com carroças, né? E assim elas permaneceram praticamente a vida toda, né? E quando os outros meios evoluíram, vieram os carros, os ônibus, os caminhões, as ferrovias estavam totalmente obsoletas ali, não conseguiram concorrer. Agora, se serve de consolo, isso não aconteceu só no Brasil, né? Diversos países passaram por isso. Você pegar a evolução da ferrovia americana, né? Ela, em alguns aspectos, é parecida com a nossa, outras não. Na verdade, cada país a ferrovia evoluiu de um jeito, né? Mas a ferrovia americana, ela começou a sentir o baque dos automóveis, né? E os Estados Unidos, inclusive, é um carro que o americano gosta muito de automóvel, né? Assim como o brasileiro, né? O americano também gosta muito. E impactou muitas ferrovias de passageiro, né? Mas elas investiram pesadamente, já eram ferrovias privadas, né? Não eram nem concessões, eram ferrovias privadas, né? Particulares. E elas investiram pesadamente para concorrer com os automóveis, mas quando veio o avião, aí eles jogaram a toalha. Eles falaram, não, realmente, com isso, esse daí a gente não vai conseguir concorrer. E aí elas desistiram, que foi quando praticamente acabou o transporte de passageiros nos Estados Unidos, por trem, né? E hoje, o que existe hoje lá, na verdade, é mantido pelo governo, é uma estatal, né, a Amtrak, que mantém uma rede de passageiros, em grande parte utilizando a malha de carga privada, mas também lá é alvo de muita controvérsia, né? Ela é uma estatal, ela é deficitária, ela recebe muito subsídio e tudo mais. E eu sei que vira e mexe gera uma discussão grande lá entre os parlamentares lá, mas a gente realmente vale a pena a gente subsidiar, não vale a pena? Aí é uma discussão extensa e complexa, até onde vale essa questão do subsídio da ferrovia, entra diversos fatores sociais, econômicos. É uma